Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Em agosto de 1939, o mundo estava às portas do maior conflito militar da história. Mas como foi que tudo começou? Que forças atuaram para que o mundo mergulhasse numa das fases mais negras e sinistras de que se tem registro? No início dos anos 30, a Europa ainda lambia as feridas abertas da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito tinha durado pouco mais de 4 anos e ceifou a vida de dezenas de milhões de soldados e civis inocentes, marcando para sempre toda uma geração de jovens. De todos os países envolvidos nessa guerra, a Alemanha foi a nação mais penalizada, tendo sido obrigada pelo Tratado de Versalhes a arcar com todas as despesas decorrentes do conflito. Foi também impedida de ter um exército ofensivo e de projetar e construir armas. A sua economia, bastante debilitada e fragilizada, foi especialmente afetada pela grave crise mundial que assolou o mundo no final dos anos 20, transformando a Alemanha num país autenticamente miserável. Foi nesse ambiente de instabilidade política e social que surgiram vários movimentos extremistas e nacionalistas, alguns de inclinação fascista e outros de inclinação comunista. Um desses movimentos foi o nazismo, que surgiu em 1920 da mente de Anton Drexler. O poder no interior do Partido Nazista foi conquistado por Hitler em 1921, que a partir de então iniciaria uma ascensão imparável no cenário político alemão durante a década de 20. 10 anos depois, na primeira metade da década de 30, o Partido Nazista era uma das forças políticas mais relevantes na Alemanha, e em 1933, após uma campanha feroz que envolvia frequentemente agressões e atos de vandalismo contra facções e movimentos rivais, Hitler alcançava o tão sonhado cargo de chanceler, uma espécie de primeiro-ministro sujeito às ordens do presidente, que naquela época era o famoso herói de guerra alemão Paul von Hindenburg. Entre 1933 e 1934, Hitler plantou as sementes para aquela que viria a ser a ditadura nazista da Alemanha, e em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler acumularia na sua pessoa os cargos de chanceler e presidente. Nascia assim o Führer, uma figura com poderes ilimitados na Alemanha. Graças a uma série de medidas que violavam os acordos do Tratado de Versalhes, Hitler reativou a indústria militar alemã, criando praticamente da noite para o dia milhões de novos empregos. Incentivou também milhares de pequenas, médias e grandes obras públicas, com boa parte delas já pensadas para uma eventual guerra, com destaque para o gigantesco programa de rodovias conhecido como Autobahns, através das quais o exército alemão poderia deslocar-se mais facilmente pelo território. A reativação da indústria bélica e esse fenomenal conjunto de obras públicas retiraram a Alemanha da crise, recuperando a sua economia e a dignidade do seu povo. Mas Hitler tinha um plano muito bem definido em mente. Plano esse que passava pela expansão das fronteiras da Alemanha em direção ao leste europeu. Os líderes nazistas acreditavam que a única forma da Alemanha crescer e se impor como potência internacional era através da expansão territorial, e foi com esse objetivo em mente que Hitler começou a se mexer. Em 1938, anexou a Áustria. Em outubro desse mesmo ano, anexou os Sudetos checos. E em março de 1939, anexou e desmembrou o que restava da Checoslováquia. Mas em 1939, faltava para Hitler um outro alvo, a Polônia.
Nas situações anteriores, os líderes britânicos e franceses foram todos coniventes com as vontades e desejos de Hitler. Gritaram e espernearam, mas não fizeram nada pela Áustria e muito menos pela Tchecoslováquia. Para o Reino Unido e a França, a Primeira Guerra Mundial tinha sido custosa demais, tanto em termos materiais como humanos, e eles não queriam que algo parecido voltasse a acontecer. Por isso, faziam as vontades de Hitler na esperança de que algumas concessões pudessem acalmar o seu ímpeto expansionista. Mas na verdade, isso tinha justamente o efeito contrário, pois fazia crescer em Hitler a impressão de que os britânicos e franceses eram fracos e que nada fariam para confrontar as suas manobras no leste europeu. Em agosto de 1939, Hitler estava pronto para invadir a Polônia e estava certo de que novamente os britânicos e os franceses não iriam interferir nos seus planos. O objetivo de Hitler na guerra sempre foi a invasão da União Soviética, mas para lá chegar, ele precisava primeiro passar pela Polônia. Com os poloneses destruídos, o caminho estaria aberto para a anexação dos infindáveis campos e recursos soviéticos. No final de agosto de 1939, Hitler já tinha tudo preparado, tanto a nível militar como diplomático, ao ter assinado com Stalin um acordo com o qual a Alemanha e a União Soviética comprometiam-se a não se atacarem. Esse acordo previa também a divisão da Polônia entre os alemães e os soviéticos. Esse pacto, conhecido como Molotov-Ribbentrop, em homenagem aos ministros dos negócios estrangeiros de ambos os países, foi perfeito, pois deu a Hitler a certeza de que não teria que se preocupar, em 1939, com outro inimigo no leste europeu para além dos poloneses. E foi assim que no dia 1 de setembro desse ano, a Alemanha invadia a Polônia com um formidável exército composto por 1,5 milhão de soldados, quase 5.000 blindados e mais de 3.000 aviões. O Reino Unido e a França protestaram, afinal, tinham um pacto de ajuda militar com a Polônia, mas Hitler estava convencido de que eles nada fariam. Mas no dia 3 de setembro, os britânicos e os franceses, honrando o pacto militar com os poloneses, declaravam guerra à Alemanha, uma notícia que atingiu Hitler em cheio. De acordo com testemunhas, a sua reação foi deixar-se cair sentado numa cadeira e, com os olhos vidrados, limitou-se a perguntar: e agora? E foi assim que teve início a Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais brutais e sangrentos da história, responsável por ceifar a vida de mais de 70 milhões de pessoas, na sua maioria civis inocentes.